Nesse vídeo aqui você vai entender como os cassinos evoluíram. Isso mesmo, como os cassinos evoluíram. Lá daqueles salões luxuosos do passado, aqueles cassinos presenciais onde as pessoas iam lá, puxavam a alavanca e jogavam caça-níquel, iam lá e jogavam na roleta ou até mesmo jogavam poker e outros jogos de baralho. Os cassinos evoluíram muito e nesse vídeo você vai entender a história dos cassinos. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar de uma vez por todas do vício em apostas online. E se você aí que está me assistindo quer aprender um pouco sobre a história dos cassinos, como que aqueles cassinos presenciais, aqueles salões luxuosos se transformaram nos cassinos digitais, nos caça-níqueis digitais. Se você quiser saber tudo sobre isso, assista esse vídeo até o final. E é claro, antes de qualquer coisa, se por acaso você for novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? A palavra cassino vem do italiano, que significa pequena casa ou local de lazer. Os cassinos surgiram como um espaço de socialização e divertimento. Um dos primeiros registros de algo semelhante a um cassino vem de Veneza, na Itália, criado em 1638. O Ridotto foi o primeiro espaço criado e regulamentado para ter jogos de azar. Olha isso, lá em 1638 surgiu o primeiro espaço regulamentado para jogos de azar. Seria aí o começo do Tigrinho? Sim ou não? Esse ambiente, o Ridotto, era um ambiente elegante, onde a elite se reunia para se divertir, para socializar e para começar ali fazer os seus jogos. Ou seja, lá no início, os primeiros cassinos eram sim algo elitizado. E depois disso, com o tempo, os cassinos se tornaram um belo exemplo, uma simbologia de glamour e luxo. Las Vegas, por exemplo, virou uma referência para os cassinos no século XX. Tanto é que no cinema existem inúmeros filmes de pessoas indo para Las Vegas jogar. Com certeza você já ouviu alguma história de alguém ou de algum personagem que foi para Las Vegas jogar. E perceba, no início, sempre o cassino estava ligado com o glamour e com o luxo, muito elitizado, muito diferente do que acontece hoje com as plataformas digitais, com o Tigrinho, por exemplo, que afeta todas as classes sociais, especialmente o Tigrinho, afeta muito a pobreza. Mas eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo, calma aí. Enquanto isso, temos o Cassino de Monte Carlo, que foi fundado em 1865, que atraía a sociedade europeia. Nesse tempo, os cassinos não eram só espaços de jogos, eram espaços de puro entretenimento. Nos cassinos, tinham shows, ainda tem cassinos com shows, tinham restaurantes, tinham jogos e muito mais. Ou seja, o cassino nessa época era para quem tinha muito dinheiro, era algo elitizado e voltado para o entretenimento. Mas afinal, como que os cassinos lá do início, que era algo luxuoso, algo elitizado, algo voltado para quem tinha dinheiro, como que isso virou o que se tornou hoje? Os jogos de slots, os cassinos online. Com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, se criou o que hoje eu vejo como uma das piores coisas que vem acontecendo na sociedade, que é os cassinos online. Isso mesmo que você ouviu. Hoje, muitas casas de apostas são criadas um dia após o outro. Hoje, já se perdeu o número de quantas casas de apostas tem no Brasil, legais ou ilegais. Hoje, com 2 cliques, uma pessoa aposta, sem precisar sair de casa, sem precisar ir até outro ambiente. Hoje, a pessoa pode apostar no trabalho ou aonde ela quiser. Isso aconteceu porque a tecnologia chegou e os cassinos chegaram até os smartphones. Isso mesmo, e a pessoa pode baixar um aplicativo ou acessar um site e começar a apostar. E é lógico que com toda essa acessibilidade que os cassinos online trazem, existe um poder de marketing avassalador das casas de apostas, dos cassinos online.
E é óbvio que eles oferecem um cardápio de apostas. Hoje você entra numa casa de aposta, você tem desde as apostas esportivas até mesmo a jogos de slots, todos os tipos de jogos de azar. Você pode ter acesso também a jogos de baralho como poker, blackjack. Além disso, eles criam outros gatilhos mentais para que a pessoa fique preso no cassino online. Entre eles, as famosas lives, onde a pessoa vai assistindo a roleta, que prende tantas pessoas e fazem tantas pessoas apostar. Diante disso, eu quero falar para você algumas coisas que permanecem iguais e algumas coisas que são diferentes na evolução dos cassinos. Assim como eu falei dos primeiros cassinos luxuosos que foram surgindo, a grande diferença está na acessibilidade. Hoje, qualquer pessoa que tem acesso a um celular e à internet pode fazer uma aposta. Existem inúmeros estudos, inúmeras matérias que falam que pessoas estão apostando o Bolsa Família. Isso mesmo, isso é terrível, isso me entristece, porque isso mostra que o vício em apostas virou uma epidemia, muito pela acessibilidade. Depois da criação do Pix, obviamente ficou ainda mais acessível, porque todo o dinheiro que entra para a pessoa geralmente é dinheiro digital, e para a pessoa pegar um dinheiro digital e colocar ali na banca é muito rápido. Então, o que mudou foi a acessibilidade, mas o que não mudou foi o vício, a intensidade do vício das pessoas. Independente se é no cassino físico, que ainda existem inúmeros cassinos físicos, ou se é em cassino digital, o vício em apostas ou o jogo patológico é algo terrível que destrói a vida da pessoa em todas as esferas. A saúde mental, a vida financeira, e o vício em apostas vem destruindo famílias, vem destruindo casamentos. Entre os principais sintomas que eu quero apontar para você nesse vídeo do vício em apostas, que a pessoa aposta em qualquer tipo de aposta, eu destaco a compulsão, que é quando a pessoa não consegue parar de apostar, ou até mesmo a mentira patológica, a pessoa mente para sustentar o vício, mente que não apostou, ou até mesmo outra característica que a pessoa tem é a perda de noção do valor do dinheiro. A pessoa não tem mais noção do valor do dinheiro, ela vai apostando e o dinheiro não vale nada. Esses são pontos. O vício em apostas é algo que não mudou. O que mudou é a acessibilidade. Como está mais acessível, mais pessoas estão apostando. Diante disso, eu quero dizer para você que com toda essa acessibilidade, as casas de apostas digitais, os cassinos online estão usando táticas de marketing avassaladoras, como colocar um caça-níquel, aquele mesmo caça-níquel dos primeiros cassinos que você puxava a alavanca. Olha aí a imagem dele aí, ó. Acabaram sendo transformados no jogo do tigrinho, que é mais do mesmo, que é o mesmo caça-níquel com uma interface diferente. Olha aí como é praticamente a mesma coisa, só que com uma interface completamente diferente. E o que é pior, com um algoritmo preparado para você perder. Olha isso. Deu para você perceber? Ou seja, é mais do mesmo. Diante disso, eu quero dizer para você que independente de como eram os cassinos lá no início ou como são agora, o vício em apostas é algo seríssimo e a probabilidade de você perder é gigantesca. Por isso, cuide, porque se você for mergulhando no vício em apostas, você vai destruir a tua vida. Através disso, eu quero dizer para você, se você aí está viciado em apostas ou tem algum familiar que está viciado em apostas, eu tenho 2 convites especiais para te fazer. O primeiro, eu quero te convidar para o programa Cartada Final. O que é o programa Cartada Final? O programa Cartada Final é um programa que eu desenvolvi, onde eu ensino o passo a passo para você se libertar do vício em apostas online. É um programa que eu coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos no consultório, tenho profissionais, ou seja, tem uma equipe multiprofissional, é um programa perfeito para você ou para o teu familiar superar o vício em apostas. Mas é claro, tem que se dedicar, tem que colocar em prática. Eu vou abrir novas vagas para o programa Cartada Final e é claro, você não pode perder. Quer fazer a tua inscrição? É bem fácil e acessível. Me siga no Instagram, Leonardo F. Teixeira,
que lá no Instagram eu vou dizer para você quando eu vou abrir as novas vagas para o programa Cartada Final. Me siga no Instagram. E o segundo convite é, se você quiser tentar marcar uma consulta comigo, é bem fácil e acessível. Lá no meu Instagram, me manda um direct que a minha equipe vai te responder e a minha equipe vai dizer para você se eu tenho disponibilidade de agenda ou não. Tá precisando de acompanhamento psicológico para você ou para algum familiar teu? Me manda um direct no Instagram, Leonardo F. Teixeira. Deixa o teu comentário aqui embaixo. Você já conhecia a história dos cassinos? Você sabia como os cassinos evoluíram? Deixe teu comentário e deixe aqui que tipo de aposta você já fez e quanto você já colocou em dinheiro em aposta. Deixe o teu comentário. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Um grande abraço, tamo junto!